Uma boa tarde a todos. Uma boa tarde a todos que estão pela transmissão também. Eu quero começar a minha leitura aqui em Provérbios, capítulo 16, versículo 32. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Repita assim comigo: conquista interna vem antes de conquista externa. Bom, isso não é novo, nós sabemos bem disso. O Senhor está sempre trazendo, essa mensagem, esse assunto, lembrando-nos que se não crescermos dentro, não vamos crescer fora. Jamais estaremos acima, da nossa cabeça, jamais viveremos algo aqui fora se isso não existe aqui dentro. Então nós queremos crescer, vencer, e podemos dizer que vencer é uma tarefa interna. Você vence dentro primeiro. As nossas maiores batalhas, os nossos maiores desafios, eles acontecem na mente, eles acontecem dentro de nós. São guerras que nós travamos dentro. A Bíblia fala, inclusive, que as armas com as quais lutamos, não são humanas, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E o que vem a ser essas fortalezas? Pensamentos, sentimentos, emoções, desejos, raciocínios. Tudo isso nós temos que levar cativo, ou seja, nós temos que submeter a Cristo. Cristo é o Logos de Deus, Cristo é a palavra. Então, o que a palavra diz precisa ter mais importância, ter mais relevância, pesar mais do que aquilo que eu estou pensando, sentindo, querendo. Então, conquista interna vem primeiro. Foi por essa razão, por exemplo, que Moisés, José, Davi e tantos outros, antes de aparecerem, diga comigo, amadureceram. Foram testados, experimentados, colocados à prova, viveram N situações para que pudessem desenvolver a sua fé, o caráter de Deus. Esses homens foram, por um tempo, escondidos por Deus, para que primeiro pudessem ser trabalhados, treinados, forjados. Então, quando nós olhamos para uma pessoa realizada, bem-sucedida, nós temos esse costume, de importar o resultado. Eu quero essa vida, eu quero ser como essa pessoa, eu quero ter esse resultado. Mas, para aquela pessoa chegar lá, ela teve um caminho. Ela passou por um processo. E rejeite qualquer ranço de vitimismo. Não foi mais fácil. Ela não chegou lá, ela como a bispa fala, eu não estou aqui, eu cheguei aqui. Quer dizer, eu percorri um caminho, eu enfrentei situações. A bispa sempre lembra também que ela é o resultado, das suas dores, dificuldades. Se hoje ela, muitos de nós podemos falar com segurança, com propriedade, com ousadia sobre muitas coisas, é porque nós passamos por lá, nós enfrentamos aquilo, nós vivemos aquelas situações. Se alguém chega e hoje diz, olha, tem jeito,
não é do nada que ele está se baseando para afirmar isso. É pela palavra, por suas próprias experiências, pelo que já passou, já enfrentou, né? Então, nós sabemos que nada é pior do que uma promoção antecipada. Nada é pior do que a pessoa ser colocada numa posição sem que ela tenha, né, caráter, preparo, caráter forte para suportar. Porque a bênção pesa, a promoção pesa, e nós temos que ter caráter forte para suportar. Diga comigo, caráter é mais importante que talento. Então, o texto diz aqui, que é melhor o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Ou seja, uma pessoa pode ter muito potencial, né? Potencial para muita coisa. Mas se ela não sabe controlar o seu espírito, né? Se nós não soubermos controlar o nosso espírito, aprendermos a não sermos movidos por sentimentos, emoções, a não sermos forçados pelas circunstâncias, como falamos semana passada, a não sermos afetados pelas atitudes e pelas palavras, por aquilo que as pessoas dizem, estamos mostrando para Deus, estamos mandando a seguinte mensagem para o Senhor: eu não estou pronto para mais, eu não tenho estrutura para mais. Se as circunstâncias me movem, se sentimentos me controlam, se pessoas me controlam, me dominam. Como assim, bispo? A atitude, a opinião, a crítica, o que alguém fala me atinge, me afeta, me entristece, me intimida, me deixa irado, me ofende. Aquela pessoa está tendo poder sobre mim. Aquela pessoa está me controlando. É como se eu saísse, né, do eixo, né? E da mesma forma como Deus é estável, né? A Bíblia fala que Ele é uma rocha eterna. Quer dizer, rocha está ligado à estabilidade, a algo seguro, confiável, né? Ele espera, uma vez que o Espírito de Deus habita em mim, Ele espera que eu seja como Ele, que eu seja estável e consistente como Ele. Quando nós olhamos para os homens de Deus, da Bíblia, né? Esses grandes nomes, como eu já citei aqui, Moisés, José, Davi, você vê que esses homens foram pessoas consistentes. Foram até o fim, né? Não pularam processos, não pararam no meio do caminho, né? E Deus pôde confiar nesses homens, usá-los e confiar coisas grandes nas mãos desses homens. Então muitos não estão além, muitos o Senhor não tem podido elevar, confiar mais, porque tem revelado essa imaturidade, porque as circunstâncias dominam, né? Como pregamos nessa segunda-feira. Deus espera que eu seja capaz de ter diante de mim um vale cheio de ossos secos, uma situação totalmente impossível aos olhos humanos, algo que diz que acabou, não tem jeito, e aquilo não pode determinar como eu vou agir, como eu vou lidar. Né? Às vezes a situação diz, não tem o que fazer, acabou. Às vezes a opinião de tantos isso não tem mais jeito.
Mas o que o Ezequiel respondeu para Deus? Tu sabes, Senhor, eu não me movo pelos meus sentidos, pela minha razão, pelo meu raciocínio, né? Eu não me movo por aquilo que a situação está dizendo, eu vou pela tua palavra. Eu vou pela tua palavra. Então nós temos que desenvolver essa capacidade de focar naquilo que a palavra diz. Porque situações, pessoas, acontecimentos têm esse propósito, né, de muitas vezes desviar o nosso foco, tirar o nosso foco da palavra e fazer com que a gente haja e reaja, né, não com base na palavra, mas naturalmente, de forma negativa, incrédula. E o Senhor sempre espera uma resposta de fé, um comportamento de fé, uma reação, né, positiva, de fé, de confiança nele e na sua palavra. Então, Deus está à procura de filhos maduros. Filhos maduros, adultos, não criancinhas. Né? Se nós começarmos aqui a falar de como são as crianças, né? Falar do comportamento de uma criança, fica ainda mais fácil de entender o que é que Deus espera, né? E o que Ele não espera encontrar em nós. As crianças, elas não possuem, né? Elas não vêm com disciplina. Se você deixar uma criança a lá vão ter, né? Faça o que quiser, não tem hora para nada, né? Não, quem tem criança em casa, eu tenho, né, 3, e assim, você tem que falar várias vezes a mesma coisa. Você tem que às vezes brigar, ó, não senta, agora é hora de comer. Não, agora você vai dormir. Vamos tomar banho. O que você ouve sempre? Não quero. Não gosto. Mas são crianças, né? Estão sendo educadas. Há uma tolerância. Mas, com adulto, você já não tem mais essa paciência, né? Se um adulto diz que não quer isso, não quer aquilo, né? E ele tem condições, né, perfeitas ali, uma capacidade, né, para entender que aquilo é bom, que aquilo é necessário, você não vai ficar gastando tempo, não, mas você tem que fazer, Não, o caminho é esse, o certo é isso é bom para você. Ah, você não quer, a vida é sua. Você já não tem mais a mesma paciência. Ah, você não quer fazer o que é certo? Bom, você é livre, faça o que você quiser, né? Mas saiba que as consequências das suas escolhas, sejam elas corretas, certas ou erradas, elas virão. Você não vai ficar ali implorando, insistindo, falando repetidamente algo que a pessoa sabe, mas que por orgulho, por egoísmo, né, por não querer ceder, a pessoa fica insistindo no errado. Deixa, né, que ela então siga o modo dela. Quem sabe quando a fatura chegar, quem sabe quando a frustração acontecer, né, as perdas acontecerem, quem sabe assim ela aprende, porque ela poderia fazer diferente. Ela tem capacidade, ela tem condições, né? Uma criança não. Você tem que falar repetidas vezes até, né, ela entender, entrar. Já com o adulto, não se tem essa mesma, né, paciência, tolerância. Então, Deus quer pessoas adultas, né,
que sabem o que tem que fazer, que não precisam ser cobradas, que não precisam de alguém falando, é assim, é assado, faz esse jeito, toma essa decisão. Não, eu já sei. Eu não preciso mais de alguém na minha cola, me cobrando. Outra coisa importante, né, que nós temos que entender: fruto é mais importante e vem antes dos dons. Né? Jesus disse que nós seríamos conhecidos pelos nossos frutos, não pelos nossos dons. Nós temos que lembrar, inclusive, que naquele dia muitos vão, né, argumentar com Deus: Senhor, eu preguei, eu expulsei, eu fiz tantas coisas. Né? E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. O Senhor vai dizer: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Apartai-vos de mim, vocês que são praticantes da iniquidade. Então esse texto é muito forte porque deixa claro que uma pessoa pode estar pregando, evangelizando, fazendo muitas coisas boas e sequer estar sendo aprovada por Deus. Talvez, né, ela até seja usada por Deus. Deus pode usar, né, como usou o profeta velho, como usou a jumenta do Balaão, como usou o próprio Balaão, né? Usou a boca dele para abençoar. Deus não deixou que ele amaldiçoasse. Deus o obrigou a abençoar 3 vezes o povo de Israel. Mas lá em Apocalipse, a Bíblia o chama de mercenário. Quer dizer, ele não foi aprovado. Deus usou a boca dele. Deus o obrigou a abençoar, mas ele não foi aprovado por Deus. Deus não se agradou dele. Deus usou Jonas de uma forma assim incrível. Uma única pregação que Jonas fez, ele impactou uma cidade inteira. Todos os ninivitas foram salvos, se arrependeram. Ele conseguiu um feito assim extraordinário, com uma única mensagem, né? Levar toda aquela cidade ao arrependimento e, consequentemente, à anulação de uma sentença, de um juízo que já estava determinado. Deus usou esse homem de forma linda, de forma poderosa. Mas você vê que Deus não aprovava, não aprovou o Jonas. Porque para quem fez algo, né, tão espetacular, você vê que apenas 4 capítulos tem o livro de Jonas. E a história de Jonas se encerra de uma forma assim, sabe, meio que Deus lavando as mãos. Porque o que mais Deus podia fazer, depois de tudo que fez, para levar esse homem a um nível de maturidade, e ele continuava imaturo? Esse homem esteve no ventre de um grande peixe, nas profundezas, né? Viveu uma situação que ele diz que era como estar no inferno. Então, aquele homem já estava, humanamente falando, morto. Como sair do ventre daquele peixe? Pois Deus deu uma segunda chance para ele. Deus foi, quando ele orou, quando ele se humilhou, né? Só desceu tanto dessa maneira porque foi duro. E é exatamente isso. Toda pessoa dura vai ser quebrada. Vai descer, descer e descer, e vai continuar descendo. E nada é tão ruim que não possa piorar. Né? O diabo dá um jeitinho de tornar o fundo do poço mais fundo ainda. Então ele pagou
Ele tinha uma direção para ir para Nínive, foi para Tarsis, geograficamente já estava, né, num lugar mais baixo. Pagou aquela passagem, foi para o porão do navio foi para a barriga do peixe e desceu às profundezas do oceano. Então você vê, o declínio só foi descendo. Por quê? Porque era um imaturo, era uma criança, era um profeta, né? Apesar de ser um profeta imaturo, porque Deus disse, vá para Nínive. Não quero. Não quero, não concordo. Então, as pessoas controladas, dirigidas por vontade própria, que só fazem o que querem, quando querem, do jeito que querem, ao seu modo. As pessoas que mostram, né, orgulho, egoísmo, tudo isso nós vemos em Jonas, mostram o quanto são imaturas. Imaturas. Você vai ver que ele estava cheio de ódio no coração. Foi o instrumento usado por Deus para salvar toda uma cidade, e quando viu essa obra incrível acontecendo, pensa que ele se alegrou? Não. Ele não se alegrou. Né? Ele ficou incomodado, ele brigou com Deus, está vendo? Sabia que isso ia perdoar, por isso que eu não queria vir. Ele achava que sabia mais que Deus. Ele ficou incomodado com a misericórdia de Deus para com os ninivitas, mas, né, gozou da misericórdia de Deus sobre ele. Se não fosse a misericórdia de Deus sobre ele, ele teria terminado seus dias no ventre de um grande peixe. Imagina que situação terrível era essa. Mas Deus foi misericordioso com ele. Mas não podia ser misericordioso com o povo de Nínive. Aí, para mostrar a pequenez desse homem, Deus faz crescer uma planta num dia que dá sombra para ele. No outro dia, Deus permite que essa planta, né, morra, e ele fica bravo. Né? Bravo ao ponto de querer morrer e tal. E o Senhor fala para ele, você está aí, ó, com dó de uma planta que você não plantou, nasceu num dia, morreu no outro. Quer dizer, uma coisa tão fútil, inútil, pesa para você, mas o que tem valor para mim não importa para você. Está entendendo? O que realmente importa, não importa para você. O que importa para mim, Jonas, não importa para você. Então é tipo assim, não dá mais para nós seguirmos juntos. Andarão dois juntos, se não estiver de acordo? A história se encerra assim. Né? E meio que Deus dizendo, olha, não tem cabimento, né? Uma atitude como essa. Você não quer mudar. Você recebeu misericórdia, mas você não quer ter misericórdia. Você nem vivo era para estar, eu te dei uma segunda chance. Agora você quer que 120 mil pessoas, né, pereçam, morram. Não tem, ó, contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Você está com pena da planta. E eu não posso ter misericórdia de 120 mil pessoas que, por sinal, não sabem distinguir a mão direita da esquerda de frente de você, que é consciente. E se esse povo estava fazendo, né, o que eu reprovo, é porque não sabiam distinguir, não tinham conhecimento da palavra. Porque quando ele levou o conhecimento, o povo se arrependeu. Agora, ele sabendo, né, intencionalmente, propositalmente, fez o contrário do que Deus mandou ele fazer. Foi na contramão de Deus. Então, você vê que Deus realmente, Ele é em extremo misericordioso.
né, Deus ainda deu uma segunda chance para esse homem, né, egoísta, que só pensava nele, que tinha que ser do jeito dele. Deus deu uma segunda chance. Mas ele, com todas as letras, disse para Deus que não queria mudar, que não ia se submeter, né? Que as emoções, os sentimentos, os próprios pensamentos é que comandavam a vida dele. Então, se é para ser assim, não vai ser. Nós temos que entender que não é Deus que se adapta, não é Deus que se molda, sou eu que me moldo, sou eu que me adapto a Ele. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, então o que você pedir eu farei. Então você se ajusta, você se adapta, você se esvazia, você abre mão do que você pensa. Ainda ontem eu lia lá Isaías que fala, né, o pensamento de Deus está muito acima. O meu modo de agir, diz o Senhor, não é o seu modo de agir. O meu modo de pensar não é o seu modo de pensar. Então, o que nós temos que entender é que enquanto formos, né, controlados, dominados e controlados por sentimentos, enquanto nos movermos, né, por sentimentos, pelas opiniões, por circunstâncias, seremos pessoas instáveis, consequentemente, pessoas sem credibilidade, em quem Deus não pode confiar, pessoas que farão tolices, as piores escolhas, pessoas que serão derrotadas. Pessoas derrotadas. Toda pessoa almática, dominada por sentimentos, é pequena, é derrotada, é frustrada, é o tipo de gente que começa, mas nunca termina, começa e para. As emoções oscilam. Eu não vou ter vontade de fazer muita coisa que eu tenho que fazer, que é bom para mim. Crianças vivem assim. Crianças estão o tempo todo dizendo, não quero, não gosto. Mas adultos não. Adultos dizem, o que é que eu tenho que fazer? O que Deus quer de mim? Né? O que cabe a mim? Qual é a minha parte? Adultos assumem responsabilidade. Crianças não têm responsabilidade. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. São essas virtudes que nós temos que trabalhar e desenvolver. Porque Jesus deixou claro que fruto é mais importante. Né? Jonas foi um homem usado por Deus, mas não foi aprovado por Deus. Deus usou o profeta velho, mas era um sujeito que já havia se perdido, um sujeito invejoso. Mas, como não tinha ali o que usar, usou ele. Como usou o jumento, como usou o próprio Balaão, entendeu? Que também não foi aprovado por Deus. Então, mais do que eu querer ser usado por Deus, porque às vezes a pessoa que foca nisso apenas, eu quero ser usado por Deus, não está atenta aos bastidores, que é o que importa para Deus. Não é o que as pessoas estão vendo, mas é aquilo que elas não veem, mas Deus vê. O que importa é quem somos no culto, é o que fazemos na vida privada que nos promove ou, né, nos derrota. Então,
quem só foca ser usado, não está trabalhando ali as virtudes do fruto do Espírito, desenvolvendo amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, está mais preocupado, né, com imagem, em aparecer, do que em ser. E Deus quer o seu povo focado em ser. Em ser, porque o Evangelho, a palavra, o conhecimento da verdade, né, é para nos transformar. Deus não nos dá a sua palavra para ficarmos inchados, né? E se nós percebemos isso, nós temos que orar, nós temos que, ir a Deus e dizer, eu não aceito isso. Ter conhecimento, mas não ter prática, saber, mas não fazer. Eu sei, mas não pratico. Você tem que se revoltar com isso. Porque esse é o problema de muita gente, sabe, mas não faz. Eu falava isso ontem ainda, à noite, né? Lá no texto de Ezequiel 37, é enfatizado lá, e profetizei conforme a ordem recebida. 2 vezes. O que está faltando em muita gente é isso, seguir a direção, a ordem recebida. O que Deus falou? Adiantava Deus falar tudo aquilo para Ezequiel, profetiza, né, sobre o vale, profetiza carne, que cada um se junta ao seu osso, profetiza que cresça aí os tendões, os nervos, a pele. Adianta. Eu vou mudar esse cenário, né? Agora faça isso. Se ele não tivesse obedecido, né, eu não teria vivido essa experiência. Eu não teria visto o cenário mudar. E muitos não estão vendo o cenário da sua vida, de áreas da sua vida mudarem, não porque não sabe o que fazer, mas porque não está fazendo conforme a ordem recebida, não está agindo conforme a direção dada por Deus. Ainda racionalizam, ainda estão naquela, mas será? Mas não faz sentido, não faz para mim, faz para Deus. Estão em dúvida no seu coração, por isso não obedecem, não misturam realmente com a fé, não se submetem à palavra. E aí o tempo passa, o cenário não muda, porque não há obediência. Deus quer o seu povo focado, muito mais focado, né, em ser do que ter, em ser do que parecer, do que ter. Como eu disse, Deus escondeu Moisés, escondeu José, escondeu Davi. Por um tempo, eles estavam lá, plantando longe dos olhares do mundo. Então, antes de aparecerem, amadureceram, foram treinados, plantaram, foram experimentados, e então, na hora certa, no tempo certo, apareceram. Foram levantados, foram erguidos por Deus. Por que nós temos que buscar primeiro o fruto e depois os dons? Está focado em desenvolver as virtudes do fruto do Espírito, está buscando ser transformado, ser uma pessoa diferente, ter o caráter de Deus, ser alguém semelhante a Cristo. E esse é o tipo de gente que o Senhor não usa apenas, Ele envia. Quem Ele pode enviar? Essas pessoas que estão buscando ser e não parecer, não ter. Que estão focadas na coisa certa, né? Que querem mais do que ser meros trabalhadores, verdadeiros adoradores. Deus está à procura de adoradores, que adoram o Espírito em verdade, que são, que não parecem, que não dependem de imagem, que não querem parecer, mas ser de verdade. Essas pessoas, Ele envia. Ou seja, Ele financia, Ele capacita,
Deus queria enviar. Como tinha, você vê, Deus enviou Jonas. E ele teve graça para pregar em Nínive, para fazer uma obra incrível lá. Deus enviou, Deus foi com ele. Mas a reação dele mostrava que ainda havia muita miséria dentro dele. Egoísmo, né? Dureza. Havia muita miséria dentro dele, então Deus não pôde enviá-lo para mais. Como eu creio que Deus quer, né, enviar o seu povo, levantar o seu povo, confiar coisas grandes nas mãos do seu povo. Mas às vezes, como, né? Como Deus vai nos colocar em patamares altos, em lugares altos? Eu dizia isso hoje para alguém, para algumas pessoas. Às vezes nós estamos correndo com os homens e estamos nos cansando. Mas estamos dizendo para Deus que queremos competir com cavalos. Estamos tropeçando em terreno seguro. Mas estou dizendo que tenho coragem para adentrar a selva, a mata, né, e desbravar. Eu tenho coragem para muito mais. Pedro também achava que tinha. Pedro disse: eu estou pronto para morrer. Mas não estava. Era imaturo, covarde, né, medroso. Né, falava às vezes para causar boa impressão, né, ser bem visto talvez, mas aquilo não existia dentro dele. Então nós temos que nos observar, nós temos que buscar essa consciência, né? Eu digo que eu quero mais, mas deixa eu me analisar onde eu estou, no nível que eu estou. Né? Nesse nível, enfrentando os problemas e os desafios desse nível, como eu estou enfrentando? Como eu estou lidando? Quais são as respostas que eu estou dando aqui, nesse lugar, nesse nível? Eu estou reclamando, estou murmurando? Quando alguém me ofende, quando alguém é injusto comigo, é desrespeitoso comigo, o que sai de mim? Como eu lido? Né? Às vezes eu quero avançar, eu quero constituir uma família. Às vezes com os colegas de trabalho eu não estou conseguindo me lidar bem. Conviver, né? De forma em harmonia. Né? E a verdade é que porque o colega de trabalho você tem, né, você tem um vínculo ali, mas é diferente de um vínculo conjugal, né? De um vínculo conjugal, você está ali com a pessoa, você dorme com a pessoa, você convive com a pessoa, e às vezes a pessoa está com dificuldade nesses relacionamentos. Há tempo para tudo. Às vezes a pessoa quer um filho, mas nem acertou o casamento ainda. Para que trazer uma criança? Né? Se eu tiver um filho vai melhorar. Não, você amadurece. Você cresce, você vence primeiro as questões, né, do nível que você está, para depois você pensar em mais. O bispo sempre fala, pense muito bem antes de colocar algo a mais na sua vida, porque isso vai exigir mais. De repente eu não estou dando conta do que já está nas minhas mãos. Né? Eu quero um filho, não estou dando conta do casamento. Não, eu quero, né, agora eu quero um cachorro. Não, cuida bem do teu filho. Veja se é o momento, se é a hora, se tem estrutura para isso. Né? Porque tudo mais que eu coloco, mais vai ser exigido. Então não queira avançar sem preparo, sem estrutura, pulando processos. Não queira. Nós já falamos também que o primeiro território a ser conquistado é o da alma. A primeira cidade conquistada foi Jericó. Jericó era cercada por muralhas de 9 metros de altura, 6 de espessura.
Então, a primeira grande conquista foi Jericó, uma cidade, né, cercada por muralhas impenetráveis, por fortalezas, né? E vencendo Jericó, isso possibilitaria, né, todas as demais conquistas. Você vê que eles ganharam tanta confiança, é onde tem também que ter o equilíbrio, cuidado. Saíram de Jericó tão confiantes, porque se eu venci Jericó, o que eu vou, né, perder? Né? Que problema eu não posso vencer se eu venci Jericó? Aí quando foi lutar contra Ai, né, foram tão seguros, tão confiantes, porém, né, autossuficientes, não mais naquela dependência de Deus, e aí perderam. E foi boa essa perda, esse fracasso, porque aí eles se situaram, peraí, só venci Jericó porque Deus foi comigo, porque eu obedeci fielmente a direção que Ele me deu. Né? Então não tem a ver comigo, tem a ver com Deus, com o poder de Deus, com o que Deus pode fazer. Mas o meu ponto é, quando venceram Jericó, esse povo estava assim, tinindo, esse povo estava seguro. Não, agora não tem mais problema, não tem mais inimigo. Não tem mais. E é onde eu digo, se você vence dentro, se você estabelece aqui dentro a coisa certa, a verdade, a palavra, aí chega uma mentira, chega um instrumento do diabo dizendo que você não pode, não é capaz, não dá, você já não é mais afetado, alguém vem e te ofende, né? Você já venceu, você já, né, subiu de nível internamente. Aquilo já não te atinge mais. Aquilo já não tem mais poder sobre você. Então, Jebus também foi a primeira conquista de Davi. A cidade de Jebus, ainda habitada pelos jebuseus, que era o coração de Jerusalém. Ficava no coração. E por que Saul fracassou? Dentre tantos motivos, porque tinha lá jebuseus no coração de Jerusalém. Tinha lá inimigos no coração de Jerusalém. Ele não venceu os inimigos do coração, por isso perdeu para os filisteus. Então às vezes a pessoa quer vencer fora, não venceu dentro. Quer avançar, mas ainda cede à ira, cede à ofensa, cede ao egoísmo. Eu quero falar aqui de ira, né? A Bíblia diz assim em Tiago 1,20, ó. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Ira é um sentimento. Eu poderia ampliar aqui, né, e dizer para você, tira a palavra ira e coloca sentimento. Pode ser a ira, pode ser a inveja, né? Se eu estou dominado pela inveja, eu vou fazer alguma coisa boa? Eu vou produzir a justiça de Deus? Quer dizer, eu vou colocar em prática a palavra, eu vou fazer o que é certo? Não, dominado por sentimento, seja ele qual for, você vai fazer tolices. Tolices. Vai fazer o que não tem que fazer, né? Igual uma pessoa enciumada, tem ciúmes, né? Insegura, ela busca ter um controle de alguém que ela não vai ter. Entende? Ela quer ter o controle sobre aquela pessoa, o domínio, ela quer controlar, e a Bíblia fala que algumas pessoas têm poder sobre outras, controlam outras para a sua própria infelicidade, desgraça. Porque na verdade você não controla, você não domina. Você pode ali momentaneamente, por um tempo, com filhos, por exemplo, por um tempo você consegue manter controle, né? E fazê-lo se sujeitar.
na gritaria, né? Falando mais alto, gritando, batendo, né? Ameaçando. Mas essa criança vai crescer. Daqui a pouco ela toma uma idade, né? E ela que tinha medo e não respeito vai parar de ter medo. Entendeu? Vai parar de ter medo. E vai enfrentar, e aí vai virar um inferno, como a gente vê em tantos lares. Né? Os filhos crescem, nunca se trabalhou para ter respeito. Aí foi se desenvolvendo uma ira, uma revolta, uma indignação naquela criança, naquele adolescente, que quando ele toma uma idade, aquilo toma uma proporção tão grande que ele não quer saber quem está na frente. Né? Desrespeita, xinga, bate boca, sai de casa. Quantos que não fazem isso? Mas por quê? Porque tentou controlar, não buscou educar, mas ter controle. E você controla por um tempo, mas não por todo o tempo. A única coisa capaz de segurar uma pessoa é o temor de Deus. Por isso que o Senhor fala, instrui o menino no caminho que deve andar, para quando crescer não se desviar, porque você não vai segurar, você não vai ter controle. Coloca dentro dele a palavra, o temor, a fé no Senhor, porque isso é a salvação dele. Você não vai segurar. Então, você não segura cônjuge, você não segura filho, o que segura é o temor de Deus. Né? Você pode vigiar, monitorar se a pessoa, se tem dentro dela a maldade, né? A perversidade, a imoralidade. Quantos que nunca suspeitaram de uma traição, desse desvio de caráter? Nunca suspeitaram. Por quê? Porque a coisa acontecia, né, nas lacunas ali, naqueles espaços, naquele tempo. Às vezes na saída do trabalho para casa e por aí vai. Né? Então eu nunca suspeitei, nunca vi. Pois é. Então eu sempre conferi, sempre olhei e nunca percebi. Por quê? Porque a pessoa, ela é capaz de esconder. Né? Ela vai tentar, ela vai encontrar uma brecha para fazer o que ela sabe não deve fazer. Então eu não seguro, você não segura. Quem segura é Deus. É Deus. Olha só aqui em Provérbios 14, 17. Quem perde a cabeça num instante, acaba cometendo tolices. Quem guarda raiva e planeja vingança, acaba sendo odiado. Então, quem perde a cabeça, tem tradução que diz, o que se ira facilmente, só faz tolice. Então, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Se eu for conduzido pela ira, né, o sentimento da ira, ou qualquer outro sentimento, eu não vou agir de forma correta, justa. E aqui já em Provérbios fala, quem se ira facilmente, quem facilmente cede aos sentimentos, faz tolice. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Provérbios 29, 22. O homem irado provoca brigas, e o de gênio violento comete muitos pecados. Então, aquela pessoa, né, violenta, agressiva, né, vive com os nervos à flor da pele, essa pessoa é uma geradora, né, de briga, de contenda, causa divisão, comete muitos pecados. É o que a ira faz. Eclesiastes já diz assim, não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Não permita. Se a Bíblia está dizendo não permita, é porque eu tenho controle. É porque eu posso refrear. Eu posso dominar. Lembra que o Senhor disse para Caim, Caim, o pecado está à porta.
Ele estava falando o quê? De um incômodo. Um incômodo que surgiu, uma indignação que surgiu no coração dele com relação ao próprio irmão. Ele tanto se incomodou com Abel, né, como se Abel tivesse feito alguma coisa errada, e na verdade ele fez o certo. Ele fez o certo. E nós vivemos num mundo que trabalha para transformar o certo em errado, o errado em certo. Então, nós já tivemos casos de pessoas que, por estarem fazendo o certo, despertaram a ira, a inveja, o incômodo em alguém. Porque o certo dela estava expondo o errado do outro. Né? E como Caim, muitos Caíns não querem, né, enxergar que o problema é ele, não é o outro, então eu vou eliminar aquilo que na minha visão é um problema, vou tirar essa pessoa, né, da frente, eu vou criar uma situação, eu vou inventar uma mentira, uma calúnia, eu vou tentar puxar o tapete dessa pessoa, de alguma forma eu tenho que cancelar essa pessoa, está entendendo? Então, a pessoa que se deixa levar pela ira só faz tolice. Está plantando uma semente e vai voltar contra ela. Está plantando uma semente que vai voltar contra ela. O que se planta, se colhe. Né? A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Olha só. A sua glória é ignorar as ofensas. O homem sábio é paciente. A sua glória é ignorar as ofensas. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite. Vamos juntos? E isso só leva ao mal. Então, evite. Então, não permita, evite. Quer dizer, está ao seu alcance. Não está ao seu alcance impedir que alguém te ofenda, que alguém te distrate, seja grosseiro, desrespeitoso com você. Não está em seu poder, né, fazer com que o sujeito que às vezes está indo na sua frente ali, dê seta, né, quando vai virar e por aí vai. Você não tem esse controle, né? Então, às vezes, situações acontecem e você não tem como impedir que elas aconteçam. Que pessoas tenham atitudes que te ofenda, que te deixe irado, que te deixe nervoso, que não deve fazer assim, agir assim, falar assim. A pessoa sabe que ela está errada, mas não está certa essa atitude. Sim. Não está certo, talvez a pessoa sabe, mas e aí? Que seja um erro consciente também me leve a errar com ela, a descer ao nível dela. Deus espera que nós tenhamos um padrão de comportamento, um padrão. Nós temos que perseguir esse padrão alto, padrão do céu. Não importa o que a pessoa faça, não importa o que aconteça, não importa o que eu estou sentindo, não importa o que pensam, o que importa é o que a Bíblia diz. É isso que eu vou fazer. Buscar ajuda do Espírito Santo para agir dessa forma, agir dessa maneira, retribuir o mal com o bem, né? Dar a outra face. Eu até achei engraçado hoje, quando a minha filhinha contou que um amiguinho deu um soco no estômago dela, na escola, e a mamãe perguntou, mas e você, o que você fez? Eu tive vontade de dar um soco nele também, né? Mas eu falei para a professora. Aí a outra filha, minha filha, foi falar, não, Manu, tem que orar, tem que, assim, quando alguém bater, tem que bater do outro lado, né? Ela entendeu errado, ó. O versículo bíblico da outra face, não é bater do outro lado, não é revidar, né? Eu falei, não, vamos me ensinar, que às vezes a pessoa, entendeu? Essas interpretações erradas acontecem, né? Então,
é da outra face, retribuir o mal com o bem. Né? A pessoa foi injusta, mas eu sou justo. Né? É como Deus, eu posso ser injusto. Né? Eu posso ser ingrato com Deus. Se amanhã eu me arrepender, pedir misericórdia, pedir ajuda a Ele, Ele vai falar assim: você lembra daquele dia, Danilo? Você foi ingrato comigo. Lembra? Então, eu não te ouço, bem feito, seu miserável. É isso que Deus vai fazer? Não. Né? Naturalmente que eu vou sofrer as consequências da minha ingratidão. Isso, ingratidão, gratidão é uma semeadura. Ingratidão também é uma semeadura. O que eu planto, eu colho. Mas se eu me arrepender, se eu me humilhar, se eu mudar minha atitude, se eu buscar a ajuda de Deus, Deus vai me ajudar. Colher o que eu tenho para colher, né? E logo viver uma outra situação, uma outra realidade, né? Vai me tirar daquele sofrimento. Assim é Deus. Não importa o que eu faço ou não faço, Ele me ama, Ele é bom, seu caráter não muda. E eu tenho que buscar isso, perseguir isso. Não importa se eu ajudei aquela pessoa, estendi a mão, sabe, e ela reagiu de forma ingrata, eu vou continuar ajudando. Eu vou continuar abençoando. Ela não vai ter esse poder sobre mim, ela não vai me controlar, ela não vai me dominar. Não, mas ela não está dominando. Bom, se ela está me afetando, então ela está me dominando. Está entendendo? Se ela está me afetando, então ela está me controlando sim. Quantos que são controlados pelo cônjuge? Quantos que são controlados pelos filhos? Quantos que às vezes a criança está ali mais agitada, mais irritada, às vezes o diabo usa situações. Quantos que não são controlados às vezes pelas crianças? Que ao invés de ter o comportamento certo, corrigir com mansidão, se altera. Né? Não corrige como deve corrigir, fala o que não tem que falar. Né? Então são exemplos que eu tenho certeza que alguns vão lembrando de situações pessoais aí. Puxa, olha aí, é isso mesmo, isso acontece comigo. Agora que eu estou sendo, lembrado, conscientizado pelo Espírito Santo, o que eu vou fazer? Senhor, me ajuda, eu não quero ser assim. Não quero ter esse comportamento, não quero agir dessa forma, eu quero ter um padrão. Um padrão de comportamento. Então, toda vez que tal coisa acontecer, já programar na mente, eu não vou reagir assim, eu não vou ser essa pessoa irritadiça, essa pessoa que se ira com facilidade, porque eu estou entendendo aqui, a ira, e quantas pessoas que, assim, eu ainda conversei com um casal, e é exatamente isso. Ele falava: eu nunca fui para uma delegacia, não tenho filho, não tenho nada. Mas num momento ali, de desequilíbrio, teve uma atitude que culminou nisso. Entendeu? Então, nunca fiz isso. Pois é. A Bíblia fala um pouquinho de tolice, um pouquinho de estultícia, de tolice. Pode zangar tudo. Você passou a vida fazendo certo, plantando boa semente, mas aí você vai lá, uma tolice, uma besteira que você faz, você pode comprometer tudo. No momento que você cede ao impulso, cede à emoção, você pode jogar fora. O Esaú jogou a bênção da primogenitura fora. Por uma fome do momento, porque o estômago estava roncando. Perdeu coisas importantíssimas. Por um momento, por um impulso, por um sentimento. Olha só, Provérbios 15:1. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta ira. Olha, eu tenho tanto que buscar o autocontrole, o domínio próprio, para não me irar. Mas também, sabendo que a ira do homem não produz a justiça de Deus, eu posso também ser um pacificador, ser aquela
pessoa que acalma os ânimos, que ao invés de dar uma resposta grosseira, ríspida, falar de qualquer jeito, né? Porque tem gente que dá essas respostas, porque sabe que isso vai mexer, vai afetar, vai despertar ali uma agressividade a alguém. Então, eu tanto preciso estar preparado para ouvir uma resposta desse tipo e não deixar a ira me dominar, como também não ser um instrumento usado pelo diabo, né, ao dar uma resposta ríspida e despertar em alguém um sentimento de ira. Está entendendo isso ou não? Tanto se dominar, como também não provocar esse tipo de reação. A Bíblia fala, o nosso falar tem que ser temperado com sal. Que as nossas palavras, elas tanto podem curar, como podem ferir, como podem matar. Então, que as suas palavras possam edificar, levantar, que a sua resposta possa desviar a fúria e não despertar a fúria. Quantas pessoas que sabem exatamente o que falar para desequilibrar alguém. A brincadeira a ser feita, o comentário a ser feito, que vai ali, sabe, incomodar. É como, né, cutucar aquela ferida. A pessoa sabe. E ela, podendo ser um instrumento nas mãos de Deus, é um instrumento na mão do diabo. E cutuca, e fere. Né? Quer ver, né, aquela pessoa desequilibrada. O que uma pessoa como essa pode esperar? Bênção? Não. Quem dá alívio aos outros recebe alívio. Quem anda em amor cobre. Nós temos que cobrir, nós temos que levantar, nós temos que apaziguar, nós temos que acalmar e não colocar mais lenha na fogueira, não usar o galão de gasolina, mas de água, apagar o fogo, apagar o incêndio. Sermos pacificadores. Efésios 4, 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. Então, você ficou irado por algum motivo, não dê lugar ao diabo, não deixe isso crescer. Algo aconteceu, vai e resolva, vai lide, alguém te ofendeu, alguém foi inconveniente, alguém foi grosseiro com você, não fica aí ruminando isso, não, porque essa pessoa fez isso, não, mas isso não está certo, tal, aí de repente comenta com um, né, desabafa com um, desabafa com o outro, às vezes o outro não tem maturidade para ouvir também, né, age com parcialidade, toma as doses, você não pode aceitar isso não, isso aí, pelo amor de Deus, você não vai ficar quieto, tem que ter uma atitude, né, joga né, mais lenha na fogueira, né, incentiva a pessoa, né, a se vingar, agir, extravasar a sua ira, quando ela podia ir lá falar com aquela pessoa, resolver com aquela pessoa, né? Olha, isso aqui aconteceu, não gostei disso, não foi assim, não faça mais isso, não te dei essa liberdade. Resolva com a pessoa, mas não, guarda, fica remoendo, desabafa com um, aí cai no ouvido, né, de um Jonadab da vida. Lembra quando Amnon desabafou com Jonadab, que estava apaixonado pela sua meia-irmã Tamar? Pronto. Jonadab foi um instrumento ali que deu força para ele naquela perversidade, deu as ideias, finja que está doente, chama teu pai, né? Tua irmã vai vir junto, né? Pede para que a sua irmã faça algo para você, enfim, deu toda a instrução para ele violentar a própria irmã. Ter a oportunidade de estar perto e então violentar a própria irmã. Então, às vezes cai no ouvido de um perverso, né? E aquilo só vai crescendo, só vai crescendo. E se você dar a luz, por isso que a Bíblia fala, não se põe o sol sobre a vossa ira, né? Resolva isso, elimina isso, porque sentimentos crescem. Quando você dá a luz, aquilo pode estragar com a sua vida. Provérbios 15, 15, todos os dias do oprimido são infelizes,
E quem é a pessoa oprimida, se não aquela que está guardando mágoa, está ressentida, está ofendida, está presa ao passado, ao que fizeram, ao que falaram, que se importa com a opinião dos outros? Quem é o oprimido, se não essa pessoa? Que sabe o que tem que fazer e não faz, né? Que peca conscientemente. Eu nunca vou ter paz sendo negligente, fazendo o que eu sei que não deveria fazer. Nunca. Então, todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa. E para finalizar, mas eu lhes digo, Mateus 5,39, não resistam ao perverso, se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra face. Isso não quer dizer, né, para você literalmente aceitar uma agressão, tá? Não morda a isca da ofensa, né? Alguém pode te ferir, mas você ficar ferido, você ficar ofendido, é escolha sua. Você não tem que fazer assim, você não tem que agir assim. Se alguém o ferir, né, não retribua do mesmo jeito, não desça ao nível, né? Tome a decisão aqui, que você não vai viver por sentimentos. Eu coloquei aqui, enquanto os sentimentos controlarem a nossa vida, seremos instáveis, faremos tolices, não seremos confiáveis e seremos derrotados, frustrados. Então não permita que sentimentos controlem, dominem, conduzam a sua vida. Ouça a Deus, ouça a palavra. Seja guiado pela palavra de Deus. Amém? Fique em pé por um instante só, por gentileza. Que cresçamos, Deus quer filhos maduros, Deus quer que avancemos, mas para tudo isso acontecer, tem que avançar dentro, tem que crescer dentro. Se existe algum sentimento aí, negativo, maligno, tendo poder, tome a decisão agora de, igual o exemplo que a bispa deu, né? Quando aves começam a incomodar a águia, ela simplesmente sobe, voa mais alto. Entendeu? Ela simplesmente vai para um lugar mais alto. Então você precisa, com a ajuda do Espírito Santo, definir esse modo de agir dentro de você. Quando algo acontecer, alguém com sua atitude, seu comportamento, estiver te afetando, quando você começar a se incomodar demais com alguém, isso tem que ser um alerta, né? O diabo quer você criando barreiras, incomodado. E quando uma pessoa está muito incomodada com alguém, é porque ela está cometendo o erro de se concentrar só nos erros daquela pessoa. É porque ela ainda está no mesmo nível, porque se alguém me incomoda é porque eu estou no mesmo nível que ela. Se o que ela fala e faz me afeta, é porque é aquilo, né? Às vezes eu me incomoda porque eu não tenho aquela atitude, eu não agiria assim. Maravilha, então você está no nível acima. Maravilha. Então, realmente, você tem até condições de ajudar aquela pessoa. Se incomodar no sentido de ajudar e não de perder a sua paz, não de ficar irritada com aquela pessoa, entendeu? De criar até uma birra em relação àquela pessoa. Quem está entendendo o que eu estou falando? A gente tem que, como a bispa fala, ela se incomoda quando vê uma pessoa, né, entrar e sair de um ano no mesmo lugar, vivendo as mesmas coisas. Isso nos incomoda. É aquela fúria do Espírito que tomou Saul quando ele soube que os homens de Jabe estavam se curvando diante da pressão, da ameaça de Naás. Então isso incomoda, mas não ao ponto de eu passar a odiar, a desejar
né, o mal dessa pessoa. Não, eu quero ajudar essa pessoa. Mas também não vou, né, ela não vai tirar a minha paz, tirar a minha alegria, porque significa que ela vai estar, né, tendo poder sobre mim, me impactando. Isso não pode acontecer. O que tem que causar impacto em você é a palavra. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, fale mais aos corações. Nós encontramos tantas pessoas, meu Deus, sentimentalmente doente, oprimida, por conta da imaturidade, do domínio, do controle das emoções, porque ainda são, meu Deus, dirigidos, conduzidos por sentimentos, são afetados pelas circunstâncias, não sabem controlar o seu espírito. Às vezes encontramos pessoas, meu Pai, com tanto potencial, mas facilmente se iram, facilmente, meu Pai, se fecham, guardam mágoa, guardam, meu Deus, rancor, facilmente, meu Deus, provocam, através da ira, da intolerância, provocam desavenças, discussões, e o Senhor não pode nos levar para mais, se ainda há essa imaturidade, se ainda enxerga em nós rivalidade, carnalidade. Meu Pai, como o Senhor falou através de Paulo aos Coríntios, quando viu que havia inveja no meio deles, quando viu que havia rivalidade no meio deles, o Senhor usou Paulo para adverti-los. Se isso existe no meio de vocês não estão sendo carnais? Como eu posso promover gente carnal? Como eu posso colocar você para competir com cavalos? Se está cansando com os homens, se os homens estão te cansando, então o Senhor nos ajuda a crescer, a amadurecer, em nome do Senhor Jesus. Se há, meu Pai, situações que têm sido testes, meu Deus, verdadeiros testes de paciência, de misericórdia, de tolerância, de humildade, meu Pai, de obediência, de submissão, de reverência, eu não sei quais são os testes que cada um tem passado, mas eu oro para que o Senhor ajude essa pessoa a passar no teste e avançar para os próximos níveis, para coisas maiores, e se tornar nesse ano o que o Senhor nos promete, meu Deus, incomparáveis, pessoas incomparáveis, irreconhecíveis, muito melhores, 10 vezes mais sábia, capaz, inteligente, forte, produtiva, em nome do Senhor Jesus. É o que eu peço ao Senhor. Fala mais aos corações, meu Deus, e que cada um saia daqui, meu Pai, se analisando, se observando e decidindo, meu Deus, fazer como uma águia quando algo está incomodando. Alça, meu Deus, voos mais altos. Vai para o nível mais alto. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. E esse ir para um lugar mais alto é fazer exatamente isso. Tomar como base a palavra. Não ser forçado pelas circunstâncias. Não ser, meu Deus, movido por sentimentos, não ser afetado pelas pessoas, por aquilo que elas falam, fazem. O Senhor nos quer avançando. Seja conosco, meu Deus. Continue nos abençoando nesse projeto Casa Firme, com as orações, meu Deus, as demais reuniões. Continue falando, meu Deus, e ampliando a nossa mente, a nossa visão. Ajude-nos nesse crescimento, meu Pai. Nós queremos ser as pessoas que o Senhor quer que sejamos. Pessoas estáveis, consistentes, confiáveis, pessoas em quem o Senhor pode investir e confiar muito mais. Obrigado por esse dia, por essa oportunidade e obrigado pelo que fez aqui hoje. Amém. Graças a Deus. Amém.